Olha, chorar é uma daquelas experiências que todo ser humano conhece, né? É uma coisa super profunda, universal. A gente chora de tristeza, de alegria, de raiva. Mas a gente já parou para pensar por quê? O que acontece de verdade quando as lágrimas começam a rolar? Bem, é nisso que a gente vai mergulhar agora. E é aqui que a coisa fica interessante e um pouco misteriosa. Pensa só, por que nós, seres humanos, somos a única espécie que chora com lágrimas de emoção? Claro, muitos animais fazem barulho para mostrar que estão sofrendo, mas chorar com lágrima mesmo, por causa de um sentimento, isso é uma coisa só nossa. E essa é a grande questão, o ponto de partida de tudo. Então, o mistério das lágrimas. É isso, muitos filhotes de animais, eles gritam, eles choramingam, mas eles não têm as conexões no cérebro para, ligar uma emoção complexa com a produção de lágrimas. Isso é algo realmente só nosso. E o legal da ciência é isso, né? A gente entende super bem o como, tipo a parte mecânica, a biologia de como a lágrima é produzida, mas o porquê, o porquê evolutivo das lágrimas de emoção, isso ainda é um quebra-cabeça e tanto. E é justamente nesse mistério que a gente vai se aprofundar. Certo, então vamos falar dos 3 tipos de lágrimas. Porque para começar a desvendar esse mistério, a primeira coisa é entender que nem toda lágrima é igual, sabe? Na verdade, existem 3 tipos bem diferentes, e cada um tem um papel. E olha só a composição de uma lágrima. É muito mais complexo do que parece. Não é só água e sal, não. Segundo a pesquisadora Marie Banier-Helaue, é tipo um coquetel super sofisticado. Tem água, claro, mas também tem lipídios, que são tipo uma gordurinha para não deixar evaporar rápido. Tem muco para ajudar a espalhar pelo olho todo, tem eletrólitos e até proteínas que funcionam como antibacterianos. É basicamente uma pequena maravilha da biologia em cada gota. E toda essa química forma aqueles 3 tipos que eu comentei. Primeiro, as lágrimas basais. Elas estão lá o tempo todo, sabe? Lubrificando, protegendo o olho. Depois, as reflexas. Essas são a equipe de limpeza de emergência, que aparece quando entra um cisco no olho ou quando a gente corta a cebola. E por último, as lágrimas emocionais. Bem, essas são as mais complexas, as mais misteriosas e o foco da nossa conversa aqui. Beleza? Então, vamos para a primeira grande teoria, o alívio do choro. Todo mundo já ouviu falar, né? Aquela ideia de que chorar lava a alma, que um bom choro faz bem. É super popular. Mas, será que a ciência concorda com isso? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Será que chorar realmente traz alívio? Essa sensação de bem-estar depois de chorar é algo real, fisiológico ou é só uma coisa cultural, um mito? Bem, os cientistas foram investigar isso a fundo. E o que eles descobriram é fascinante. Olha só, a pesquisa de uma cientista chamada Lauren Bilesma mostra que acontece uma mudança real no corpo. Antes de chorar, é o sistema de luta ou fuga que está no comando, sabe? A gente fica tenso, agitado, mas no momento em que as lágrimas começam a cair, o corpo aciona outro sistema, o parasimpático, que é o responsável pelo descanso e digestão. Ou seja, o nosso próprio corpo começa o processo de se acalmar. Só que tem um porém aí, e é um porém bem grande. Essa mudança biológica, essa tentativa do corpo de se acalmar, não garante que a gente vai se sentir melhor emocionalmente. O alívio não é garantido. Porque o contexto, a situação, é tudo. Depende muito do motivo do choro e, talvez o mais importante de tudo, de como as pessoas ao redor reagem. E essa citação do psicólogo Advinger Holtz resume tudo de forma perfeita. Ele diz basicamente que se as pessoas reagem com compreensão, oferecem apoio, aí sim a gente se sente melhor. Mas se ridicularizam, aí esquece. Não vai ter alívio nenhum. Na verdade, a gente pode até se sentir pior. Isso mostra que o choro é, acima de tudo, um ato social. E essa ideia nos leva direto para a segunda grande teoria sobre as lágrimas. Exato, um sinal para os outros. Se a reação de quem está em volta é tão crucial, então talvez a função principal do choro não seja para dentro, para a gente se sentir melhor, mas sim para fora. Uma forma de comunicação e uma forma bem poderosa. E olha, como sinal social, as lágrimas são muito eficientes. A ciência já mostrou que quando alguém vê outra pessoa chorando, a tendência é diminuir a própria agressividade. O choro também é um pedido claro de ajuda e cuidado. E tem mais, faz a pessoa que chora parecer mais confiável aos olhos dos outros. No fim das contas, chorar ajuda a criar e a fortalecer os laços sociais. Mas por que choramos diferente? Ok, a gente já entendeu um pouco do porquê e do como, mas e a frequência? Por que tem gente que chora mais fácil e outras pessoas que raramente deixam uma lágrima cair?
A ciência também tem umas pistas sobre isso. E os números mostram a diferença bem grande. Dados como os da mesma Lauren Bausma que a gente já citou, mostram que, em média, as mulheres relatam chorar de 4 a 5 vezes por mês. Já os homens ficam ali entre 0 e 1 vez. É uma diferença estatística bem marcante. E o mais curioso é que isso não parece ser só uma questão cultural, sabe? Tipo aquela ideia de que homem não chora. Esse padrão se repete em muitas culturas diferentes, e isso leva os cientistas a pensar que deve ter mais coisa aí, talvez fatores neurológicos, hormonais ou até traços de personalidade, além, claro, das regras sociais. E falando em personalidade, as pesquisas mostram umas conexões bem claras. Pessoas que choram mais frequentemente costumam ter níveis mais altos de alguns traços. Um deles é o neuroticismo, que está ligado à ansiedade e depressão. Outro, curiosamente, é a extroversão. E o terceiro, que não é nenhuma surpresa, é a empatia. Afinal, se uma pessoa sente muito a dor dos outros, faz todo o sentido que ela chore mais, né? E essa frase do Adi Vingerhoods, para mim, fecha o raciocínio com chave de ouro. Ele diz que o choro é como um ponto de exclamação. Pensa nisso, ele te faz parar e perceber, ok, isso que está acontecendo aqui é importante. O choro não é a emoção em si, ele é a pontuação da emoção. É o sinal, tanto para a gente quanto para os outros, de que aquilo é sério, é significativo. Resumindo então, o choro é essa ferramenta super-humana que serve para duas coisas ao mesmo tempo. Ele serve para sublinhar o que a gente está sentindo de mais profundo e, ao mesmo tempo, para reforçar que a gente precisa de conexão com os outros. Ele nos ajuda a regular o corpo e, de quebra, é um sinal vital que fortalece nossos laços. É uma ferramenta poderosíssima para a gente navegar nesse nosso mundo emocional e social. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se as lágrimas são um sinal tão importante, tão fundamental para comunicar e para conectar, o que será que a gente comunica quando segura o choro, quando a gente reprime esse sinal? O que a gente está dizendo ou deixando de dizer para os outros e, talvez mais importante, para nós mesmos? Fica aí a pergunta para a gente pensar.